Olá, seja muito bem-vindo a mais uma aula de português em casa. Olá a todos aí em casa, espero que te encontres bem. Vamos começar a aula recapitulando o que falámos na aula anterior. Bom, Patrícia, falámos sobre o texto poético e algumas das suas características. É verdade, recordámos noções de versificação, percebemos que uma estrofe é composta por vários versos e ficámos a conhecer ainda também algumas regras sobre métrica e rima. É verdade, e falámos também sobre família de palavras, estás recordado? Patrícia, já recapitulámos a aula passada, temos vindo a trabalhar imenso esta semana, e estas semanas que passaram, quero eu dizer. Estás pronto para corrigir o desafio que te lançámos? É verdade, tínhamos-te pedido que escolhesses um poema e que fizesse uma declamação do mesmo. A nossa Beatriz escolheu o poema Amigo, de Alexandre O'Neill. Estás pronto para ouvir a sua declamação? Vamos a isso. O poema que escolhi para declamar foi O Amigo, de Alexandre O'Neill. Mal nos conhecemos, inauguramos a palavra amigo. Amigo é um sorriso de boca em boca, um olhar bem limpo, uma casa mesmo modesta que se oferece. Um coração pronto a pulsar na nossa mão. Amigo, recordam-se vocês aí escrupulosos detritos? Amigo é o contrário de inimigo. Amigo é o erro corrigido, não é o erro perseguido, explorado. É a verdade partilhada, praticada. Amigo é a solidão derrotada. Amigo é uma grande tarefa, um trabalho sem fim, um espaço útil, um tempo fértil. Amigo vai ser, é já uma grande festa. Bom, Marta, que belo poema é este de Alexandre O'Neill e a declamação da Beatriz está excelente. Mas olha, reparamos que a poesia, para além de nos falar de emoções, de sentimentos, de vivências, a poesia também se pode focar na narração de histórias. Podes contar aventuras, desventuras, umas melhor, outras menos bem-sucedidas, não é verdade, Marta? É verdade. Olha, já que falas em poemas que narram histórias, que contam histórias, estava aqui a pensar no romance A Nau Catrineta. Sabias que este texto foi transmitido oralmente durante vários anos? É verdade, foi o escritor e dramaturgo Almeida Garrett que decidiu incluí-lo no seu romanceiro, assim como outros textos de tradição oral. É verdade. E sabes, será que os nossos alunos lá em casa sabem quem foi Garrett? Pois é, foi um escritor e dramaturgo português que viveu entre 1799 e 1854. Contribuiu em grande parte para o desenvolvimento do teatro em Portugal, tendo inclusivamente compilado vários romances no seu romanceiro. Bom, se calhar agora estava na altura de conhecermos A obra, não é? a obra dele, não achas? Então vou-vos convidar a prestar atenção ao poema que, para além de ouvirem, podem acompanhar a sua leitura. Vamos a isso? Vamos a isso. A Nau Catrineta. Estamos aqui com um pequenino problema. Marta, podes verificar o que é que se passa com o áudio, por favor? Vamos ver. Se calhar começa aqui, não? Se calhar vamos ter de parar o áudio e fazermos a leitura. Estamos aqui com um problema técnico. Não te importas, Marta, de parar o áudio do Fausto? O áudio está aqui com um pequenino problema. Eu vou fazer a leitura do poema e vai cumprir com o mesmo objetivo. Só um bocadinho. Ok. Estamos prontas? Estamos.
Lá vem a nau Catrineta, que tem muito que contar. Ouvid agora, senhores, uma história de pasmar. Passava mais de um ano e dia que iam na volta do mar, já não tinham que comer, já não tinham que manjar. Deitaram sola de molho para outro dia jantar, mas a sola era tão rija que a não puderam tragar. Deitaram sortes à aventura, qual se havia de matar, logo foi cair a sorte no capitão-general. Alvíceras, capitão, meu capitão-general, já vejo terras de Espanha, areias de Portugal. Mais enxergo 3 meninas debaixo de um laranjal, uma sentada a cozer, outra na roca a afiar. A mais formosa de todas está no meio a chorar. Todas 3 são minhas filhas, oh, quem mas dera abraçar. A mais formosa de todas, contigo hei de casar. A vossa filha capitão não quer que vos custou a criar. Dar-te-ei tanto dinheiro que eu não possas contar. Não quero o vosso dinheiro, pois vos custou a ganhar. Dou-te o meu cavalo branco, que nunca houve outro igual. Guardai o vosso cavalo, que vos custou a ensinar. Dar-te-ei a Catrineta para nela navegar. Não quero a nau Catrineta, que a não sei governar. Que queres tu, meu gajeiro, que alvíceras te hei de dar? Capitão, quero a tua alma para comigo a levar. Renego de ti, demónio, que me estavas a tentar. A minha alma é só de Deus, o corpo dou eu ao mar. Tomou um anjo nos braços, não o deixou afogar. Deu um estouro o demónio a calmar um vento e mar. E à noite a nau Catrineta estava em terra a varar. Ora bem, acabámos então de fazer a leitura, a declamação deste poema à nau Catrineta e has de ter reparado, Marta... Que há algumas palavras que se calhar eram um bocadinho difíceis e que não compreendeste muito bem. Portanto, vamos ver o significado das mesmas. Vamos a isso. Então, ouvid quer dizer ouvir, manjar significa comer, tragar, engolir, deitam sortes à aventura, quer dizer que tiram à sorte. O gajeiro é o marinheiro responsável pela gávea, ou seja, a plataforma no topo do mastro. O topo é a extremidade superior do mastro, enxergas significa vês, alvíceras é uma recompensa, renego significa amaldiçoou-te e varar, encalhar uma embarcação para limpeza e reparação. Oh, Patrícia, os nossos alunos não conseguiram ouvir o poema musicado até ao fim, mas de certeza que se eles pudessem ter ouvido, e podem fazê-lo no YouTube, encontravam aqui uma diferençazinha entre o poema musicado e a versão escrita. Principalmente no quê? No pedido que o gajeiro faz ao capitão-general e na resposta que este lhe dá nos versos finais. Portanto, eu quero a nau Catrineta para nela navegar. A nau Catrineta, amigo, é de El Rei de Portugal. Pede a tua El Rei gajeiro que te não pode negar. Exatamente. Ora bem, queria agora que se concentrassem nestes 2 versos com os quais se inicia este poema. Reparem, ouvide agora, senhores, uma história de pasmar. Parece-nos aqui que temos uma chamada de atenção para os ouvintes, ou seja, o poeta, quando escreve este poema, ele já tem uma intenção, a de contar, a de o narrar a alguém, a de contar esta história a alguém. Reparem, ouvide, prestem atenção, vós que estáis aí a ouvir-me, que vou contar uma história de pasmar. Ora bem, então temos aqui a sensação de que estamos perante um narrador e que vai narrar, vai contar uma história. Reparem que, então, nós, quando temos um poema, apesar de escrito em verso, ele pode não falar apenas de sentimentos e de emoções e de sensações. Ele pode narrar histórias. Correto, verdade. Marta? É verdade, Patrícia. Temos um desafio. É verdade, vem um desafio. Portanto, vamos confirmar se estiveste atenta à leitura e vamos pedir-te que tentes responder a estas questões. Então, repara, no texto há informações sobre o momento histórico da ação e sobre o tempo da história. Relaciona as informações seguintes com cada um desses tempos. A. Mais de um ano após o embarque. Estaremos a referir-nos a quê? Exatamente, ao tempo da história, um ano após o embarque. E época de expansão marítima, estaremos a referir-nos precisamente ao momento histórico da ação. Temos mais desafios, mas vamos ler mais um excerto, um dos certos retirados da obra. Concentra-te, vamos ver. Passava mais de um ano e dia que iam na volta do mar. Já não tinham que comer, já não tinham que manjar. Deitaram sola de molho para o outro dia jantar. Mas a sola era tão rija que a não puderam tragar. Deitam sortes à aventura, qual se havia de matar. Logo foi cair a sorte no capitão-general. Patrícia? Então, temos que corrigir as seguintes afirmações. Estiveste atento? Eu sei que sim. Então, a viagem ia longa e os mantimentos abundavam, portanto, tinham comida
para muito tempo. Não, é falso. Portanto, a viagem ia longa e já não havia mantimentos. E os marinheiros tentaram com sucesso comer as solas dos seus sapatos. Será que comeram? Eu acho que não. Sem sucesso, não conseguiram, de facto, comer as solas dos sapatos. Estavam impossíveis de tragar. É verdade. E temos mais. O capitão-general decidiu qual dos marinheiros seria sacrificado. Não, a tripulação escolheu à sorte qual dos marinheiros seria sacrificado. E a sorte acabou por ditar um triste destino ao marujinho. Foi ao marujinho? Não foi, não. Então a sorte acabou por ditar um destino triste ao capitão-general. É verdade. E agora, dado este poema ser tão longo, vamos ler mais um excerto e depois vamos colocar-te mais umas questões acerca do mesmo. Concentra-te, vou fazer a leitura. Sobe, sobe, marujinho, àquele mastro real. Vê-se, vês terras de Espanha, às praias de Portugal. Não vejo terras de Espanha, nem praias de Portugal. Vejo 7 espadas nuas que estão para te matar. Acima, acima, gajeiro, acima ao topo real. Olha se enxerga as Espanhas, areias de Portugal. Então vamos lá, presta atenção. Escolha a opção que completa corretamente cada afirmação. O capitão-general perguntou ao marujinho se avistava terra porque sabia que a nau não estava em condições ou essa era a única forma de se salvar. Muito bem, essa era a única forma que ele tinha de evitar a morte. Ao responder-se que via 7 espadas nuas, o gajeiro ou o marujinho mostrou-se preocupado com o capitão ou confirmou o destino cruel do capitão? Exatamente, confirmou o destino cruel do capitão. É verdade. Como a professora Patrícia disse, nós optámos por dividir este poema em excertos para que pudesse ser mais fácil fazermos a análise do mesmo. Portanto, vou passar a ler agora contigo mais um excerto. A vossa filha não quero que vos custou a criar. Dar-te-ei tanto dinheiro que o não possas contar. Não quero o vosso dinheiro, pois vos custou a ganhar. Dou-te o meu cavalo branco, que nunca houve outro igual. Guardai o vosso cavalo, que vos custou a ensinar. Dar-te-ei a Catrineta, para nela navegar. Então, quando avistou terra, o gajeiro exigiu ser recompensado. Ordena e legenda as ilustrações de acordo com as recompensas apresentadas pelo capitão. Portanto, primeiramente, o capitão ofereceu então a sua filha, pois era a mais formosa. De seguida, ofereceu muito dinheiro. E depois, em terceiro lugar, ofereceu-lhe o seu cavalo branco. E, finalmente, por último, ofereceu-lhe a sua nau Catrineta. Vamos ver se consegues associar as 4 ofertas do capitão à característica que tornava cada uma delas irrecusável. Então, nós temos a filha, o dinheiro, o cavalo e a nau, como vimos anteriormente. Quais eram as características que a filha tinha? Era lindíssima, portanto, a sua característica era a formosura. O dinheiro era a abundância, era muito dinheiro. O cavalo mostrava, então, a singularidade. E a nau simbolizava poder. Mas acho que o gajeiro ou o marujinho não estavam interessados em nada disto, pois não, Marta? O que é que ele queria? O gajeiro acho que queria algo mais difícil de alcançar e que o capitão-general não tinha intenções de lhe dar. Não estava na disposição de lhe dar, é de facto verdade. Vamos ler mais um excerto para continuarmos a fazer a análise deste belo poema. Não quero a nau Catrineta que a não sei governar. Que queres tu, meu gajeiro, que alvíceras te hei de dar? Capitão, quero a tua alma para comigo a levar. Renego de ti, demónio, que me estavas a tentar. A minha alma é só de Deus, o corpo doeu ao mar. Tomou um anjo nos braços, não o deixou vogar. Deu um estouro o demónio, acalmaram vento e mar. E à noite a nau Catrineta estava em terra a varar. Ora bem, vamos lá ver se compreendeste mais este excerto. Então quem era o gajeiro? E o que é que ele pretendia? De facto, o gajeiro não queria as riquezas do capitão-general. Ele pretendia algo que o capitão-general não tinha intenções de lhe dar. Que era o quê? A alma. Exatamente, o gajeiro representava o diabo e pretendia a alma do capitão-general. Como reagiu o capitão ao último pedido do gajeiro? Seleciona a opção correta. Será que optou por entregar a alma ao diabo para se salvar? Ou preferiu atirar-se ao mar a ter de entregar a alma ao diabo? É verdade. Ele não quis entregar a alma ao diabo e deitou-se ao mar, mas parece que foi salvo. É verdade. Bom, Patrícia, vamos ver se os nossos alunos ainda se lembram como contabilizar as sílabas métricas. Será que eles ainda se lembram, Patrícia? Achas que sim? Acho que sim. Bom, então repara nestes 2 versos. Lá vem a nau Catrineta que tem muito que contar.
Portanto, lembras que temos que fazer a separação das sílabas de acordo com a forma como as dizemos. Lá vem a nau catrineta. Portanto, a última sílaba métrica que nós contabilizamos será a sílaba tónica, a última sílaba tónica da palavra, que tem muito que contar. Contar é a última sílaba tónica. Como podes verificar, ambos os versos têm 7 sílabas métricas e são classificados como heptassílabos ou redondilha maior. Sabes que os versos que têm 7 sílabas métricas criam tal musicalidade que é mais fácil a transformação de poema a canção. Lembras que já falámos, não é? De poemas musicados. É verdade. E como hão de ter reparado, e eu já chamei a atenção para isso no início desta aula, este é um poema que narra uma história. Detectámos até, inclusivamente, nos primeiros versos, a presença de um narrador quando diz: "Ouvid agora, senhores, uma história de pasmar". Então temos aqui um poema narrativo de cariz performativo, porque sentimos a presença de elementos que fazem parte do texto narrativo. Temos a ação, temos as personagens, temos o tempo, correto, temos o discurso, temos não é? o discurso direto, exatamente. Então, um poema narrativo onde se conta uma história e no qual, como acabei de dizer, encontramos elementos característicos da narrativa, ou seja, o narrador, a ação, o espaço e os personagens. Personagens, como a Marta acabou de completar, que estão em diálogo. Temos então presentes marcas do discurso direto. É exatamente. Bom, e agora que já revimos algumas das características do texto narrativo, será que os nossos alunos me ajudam a completar aqui uma grelha que eu tenho para definirmos? Não tenho dúvidas que ajudam. Eu acho que sim. Vamos definir, então, quem eram as personagens presentes no poema que acabámos de ouvir e de ler? Bom, as personagens são o Capitão General e o Marujinho, também conhecido como o Gageiro. E o espaço, onde é que se localiza esta ação? Bom, a ação localiza-se no mar, mais concretamente dentro da nau catrineta. E a ação, como se lembram, temos sempre dentro da ação a situação inicial, o desenvolvimento e a conclusão. A situação inicial, neste caso, temos os marinheiros estavam há um ano no mar, já tinham fome, não havia mantimentos suficientes e, para que não morressem de fome, decidiram matar um membro da tripulação. Isto parece-me assim um bocadinho dramático. E o Capitão-General, então, foi o que foi escolhido, não é? Calhou-lhe esta sorte, passa a expressão. O desenvolvimento. Então o Gageiro avistou terra e o Capitão-General ofereceu a sua filha, ofereceu o dinheiro, ofereceu o seu cavalo branco e até a nau catrineta para que não fosse morto. Mas o Gageiro, como nós dissemos anteriormente, não queria nada destas fortunas, não é? O que ele queria era a alma do Capitão-General. Mas o capitão preferiu atirar-se ao mar do que dar a alma ao diabo. Qual é a conclusão que nós temos presente? O capitão acabou por ser salvo por um anjo e o Gageiro desapareceu. Nunca mais ninguém o viu. É verdade. Marta, repara bem neste esquema. Acabamos aqui por fazer uma síntese, quase que recontamos a história da nau catrineta, correto? É verdade. Será que aí em casa me ajudavas a fazer o reconto? Será que és capaz? Mas o que é recontar? O que é, Patrícia? Então, recontar é reconstruir uma situação, que foi aquilo que acabámos de fazer, respeitando a sequência da informação essencial do texto-fonte. Deve conter somente os detalhes que enriqueçam o texto. Basicamente, aquele esquema que a professora Marta acabou de apresentar faz o reconto em forma de síntese. Por tópicos, não é? Com tópicos. Vamos agora transformá-lo num texto? Queres acompanhar comigo a leitura? Vamos lá. Dado que andavam há um ano no mar, os marinheiros decidiram tirar à sorte quem haviam de matar, pois já não tinham comida. O capitão-general foi o escolhido. Um gageiro avistou terra e, para se salvar, o capitão-general ofereceu-lhe a sua filha mais formosa, muito dinheiro, o seu cavalo branco e a nau catrineta. O gageiro, afinal, era o diabo disfarçado e a única recompensa que lhe interessava era a alma do capitão. Este preferiu atirar-se ao mar. O capitão foi salvo por um anjo e o gageiro desapareceu. Pois é, Patrícia, realmente é importante fazermos a distinção entre poema narrativo e poema lírico. Tu já falaste de várias características, tanto do narrativo até como do lírico. Verdade. Bom, ambos são escritos em verso. O poema narrativo, como o próprio nome indica, narra uma história e temos a presença de narrador, ação, personagens, tempo e espaço. Já o poema lírico, neste caso, o sujeito poético, expressa os seus pensamentos, os seus sentimentos e emoções. Sabes que lírico remete-nos para a Antiguidade Clássica.
mais concretamente para a Grécia. Os poetas declamavam os seus poemas ao som da lira, um instrumento musical de cordas. Mas eu aposto que lá em casa os nossos alunos querem saber um bocadinho mais sobre esta distinção entre poesia lírica e poesia narrativa, verdade? É verdade, vamos a isso. Sabes qual é a diferença entre um poema lírico e um poema narrativo? Pois, tal como o nome indica, o poema lírico é um texto no qual o sujeito poético exprime os seus sentimentos. Trata-se da poesia que na antiguidade se podia cantar ao som da lira. E um poema narrativo? Um poema narrativo conta uma história e, apesar de estar escrito em verso, apresenta elementos típicos de um texto narrativo, tais como narrador, personagens e ação. Vamos analisar um exemplo de cada um destes tipos de poema. Ouve o texto Coisas que não há que há, de Manuel António Pina. Coisas que não há que há. Uma coisa que me põe triste é que não exista o que não existe. Se é que não existe, e isto é que existe. Há tantas coisas bonitas que não há. Coisas que não há, gente que não há, bichos que já houve e já não há, livros por ler, coisas por ver, feitos desfeitos, outros feitos por fazer, pessoas tão boas ainda por nascer e outras que morreram há tanto tempo. Tantas lembranças de que não me lembro, sítios que não sei, invenções que não invento, gente de vidro e de vento, países por achar, paisagens, plantas, jardins de ar, tudo o que eu nem posso imaginar, porque se o imaginasse já existia, embora num lugar onde só eu ia. Muito bem. Efetivamente, o sujeito poético apresenta a sua visão pessoal, os seus sentimentos e pensamentos em relação a todo um mundo de coisas imaginárias. Graças ao poder da imaginação, até as coisas que não existem podem existir. Vamos agora ver um exemplo de um poema narrativo. Neste caso, o poema de Manuel Alegre, As Naus de Verde Pinho. As naus de verde pinho. De um lado o chão e a raiz, do outro o mar e seu cântico. Era uma vez um país entre a Espanha e o Atlântico. Tinha por rei Dom Dinis, que gostava de cantar. Mas o reino era tão pouco que se pôs a perguntar: e se o mar fosse um caminho deste lado para o outro? E da flor de verde pinho, das trovas do seu trovar, mandou plantar um pinhal. Depois a flor foi navio, e lá se foi Portugal, caravela a navegar. Neste poema, podemos identificar alguns elementos próprios do texto narrativo. Desde logo, o tempo, que nos é trazido através da fórmula Era uma vez, que tão bem conheces, que remete para um passado indefinido. É também referido, de seguida, o espaço em que a ação vai decorrer. Para além do tempo e do espaço, podemos identificar uma personagem, o rei Dom Dinis. Esta personagem realiza duas ações que fazem avançar a narrativa. Assim, olhando para estes dois exemplos, podemos dizer que ambos são poemas, pois são textos literários escritos em verso. No entanto, o poema lírico revela-nos os pensamentos e sentimentos do sujeito poético, enquanto o poema narrativo conta uma história com os seus elementos habituais. Bom, Marta, na realidade, este poema que estamos a estudar é um romance tradicional. Mas será que lá em casa sabem o que é um romance tradicional? Vamos esclarecer? Ora bem, então um romance tradicional é um género épico-lírico de caráter episódico breve que retrata acontecimentos de guerra, feitos de heróis e outros factos históricos. Também combina o realismo das situações e das personagens com o maravilhoso, ou seja, com a imaginação, com aquilo que vamos acrescentando e que é produto daquilo que idealizamos na nossa mente. Tal como todo o texto de tradição oral, ou seja, que passa
de boca em boca, que é contado de geração em geração. Estas composições pertencem ao povo, são anónimas, o autor é desconhecido, são transmitidas oralmente, de geração em geração, são sujeitas a alterações, ou seja, supressões. Quem conta um conto acrescenta um ponto ou retira-lhe, supressões, adições e contaminações, e enquadram-se nas práticas cotidianas de uma comunidade. Oh, Patrícia, mas eu acho que lá em casa eles querem saber mais. Vamos ver uma animação para um maior entendimento? Vamos a isso. Muitas das histórias que foram passadas de geração em geração são relatos populares orais de episódios do cotidiano. Ao serem recontados por narradores diferentes, estas histórias modificaram-se, assumindo contornos mais ou menos fantásticos, cumprindo funções informativas e educativas. Eventualmente, estas histórias foram fixadas em registros escritos. E estes mitos, lendas, fábulas e contos continuaram a ser passados de geração em geração até aos dias de hoje. Bom, eu ia convidar os nossos alunos a ver um vídeo que conta a história da Nau Catrineta, mas antes já sabes, caneta ou lápis e caderno, temos um desafio. Bom, enquanto vês o vídeo, quero que tentes completar as seguintes afirmações. A imagem de abertura apresenta o... 2. Conta a história da viagem da... Eu acho que esta vais saber. Esta transportava um capitão cujo nome era... E, finalmente, era um marinheiro de... Vamos a isso, Patrícia? Vamos a isso. Vou contar-vos a história da viagem da nau Catrineta, que transportava um grande capitão. Seu nome, Jorge de Albuquerque Coelho, marinheiro de grande coragem e valores, que neste belo rio navegou. Lá vem a nau Catrineta, que tem muito que contar. Ouvid agora, senhores, uma história de pasmar. Passava mais de ano e dia, que iam de volta do mar. Já não tinham que comer, já não tinham que manjar. Deitaram sola de molho para o outro dia jantar. Mas a sola era tão rija que a não puderam tragar. Com sorte à aventura, que não se havia de matar. Logo foi cair a sorte no capitão general. Sobe, sobe, Marujinho, àquele mastro real. Vê-se as terras de Espanha, as praias de Portugal. Não vejo terras de Espanha, nem praias de Portugal. Vejo 7 espadas nuas que estão para te matar. Acima, acima, gajeiro! Acima ao topo real! Olha se enxerga Espanha, areias de Portugal. Alvíceras, capitão, meu capitão general. Já vejo terras de Espanha, areias de Portugal. Mas enxergo 3 meninas debaixo do laranjal. Uma sentada a cozer, outra na boca a afiar. A mais formosa de todas está no meio a chorar. Todas 3 são minhas filhas. Quem me dera abraçar, a mais formosa de todas, contigo hei de casar. A vossa filha não quero, que vos estou a criar. Dar-te-ei. Bom, acho que já temos informação suficiente para corrigir o exercício, certo? Então vamos lá. A imagem de abertura apresenta o mar, precisamente. Conta a história da viagem da, esta sabes, nau Catrineta. Esta transportava um capitão cujo nome era, será que sabes? Jorge de Albuquerque Coelho, muito bem. E era um marinheiro de grande coragem e valores, precisamente. Este romance narra a história do naufrágio pelo qual passou Jorge de Albuquerque Coelho, vindo do Brasil, no ano de 1555. Patrícia, a nossa aula está mesmo a chegar verdade, ao fim. Estamos no fim. Fizemos a distinção entre poesia lírica e narrativa. Vimos que a poesia lírica é um texto em que o sujeito poético dá enfoque aos seus sentimentos, emoções e visão pessoal, enquanto que a poesia narrativa é um texto escrito em verso que conta uma história. Ora bem, vimos também o que era o romance tradicional, um género épico-lírico de caráter episódico, que retrata acontecimentos de guerra, feitos de heróis e outros factos históricos. E nestas composições que pertencem ao povo, são transmitidas de geração em geração, sujeitas a alterações e enquadram-se nas práticas cotidianas de uma comunidade. É verdade. E vimos o que é o reconto. Trata-se de reconstruir uma situação respeitando a sequência da informação essencial do texto-fonte. Deve conter somente detalhes que enriqueçam a apresentação.
Desafio. Desafio. Seleciona um texto do teu manual e reconta-o por escrito. Bom, e estamos mesmo a chegar ao fim da nossa aula, é verdade. Esperamos que tenhas gostado e que tenhas aprendido bastante connosco. Até à próxima aula. Até à próxima aula.